Oi, eu sou a Pan e esse podcast é pra você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Oi, gente, tô aqui hoje com um convidado muito especial. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho aí, que, nossa, me ajudou muito na vida e me ajudou muito, me ajuda muito com os meus casos e que mudou a minha vida, eu falo isso pra ele, né? Então, eu conheci o Dorival já faz aí um tempinho. Eu vou contar um pouquinho da nossa história depois, mas hoje eu tô aqui com o Dorival. O Dori é cirurgião, na verdade ele é ginecologista de formação, mas ele é um super cirurgião. Ele que faz aí os casos de endometriose, aí a gente opera junto. O Dorival tá em Campinas, ele vai se apresentar aqui pra vocês. Dori, fala um pouquinho aí da tua história, conta um pouquinho de você. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui, né, Pamela? E aí, iniciando essa fase do PodPan, parabéns aí pela iniciativa. Trazer informações para as mulheres é uma coisa fundamental, porque a informação liberta as pessoas, né? E é muito bacana você trazer informação não só sobre endometriose, sobre todos esses temas que estão relacionados às mulheres, né, à mulher atual. Então, você está fazendo um grande bem para todas as mulheres, né, um grande benefício que você está trazendo, com informações tão ricas e de uma maneira tão democrática, né? Muitas vezes a mulher não tem o tempo ali porque tem essa jornada dupla, então está indo para o trabalho, pode escutar o podcast, ou então tá ali na correria entre o trabalho e os deveres, né, de casa, cozinhando, enfim, coloca ali o podcast para rolar. E isso é sensacional, né? É sensacional. Você A sabe bem do meu gente, sonho, né, Dori? Faz quanto tempo que eu falo pra você, eu queria fazer um pois é. podcast, eu queria fazer um Olha, podcast. Pamela, eu acho que Muito uns 2 anos, pelo menos, Pelo ou menos. mais, né? E é isso, né? A gente tem a informação, e a informação ela só tem valor quando ela é dividida, né? E é isso que você faz, né? Então você soube juntar a tecnologia, né? E com essa tecnologia você está divulgando aquilo que a gente tem, que é a informação. Então, parabéns, né? Muito Parabéns. obrigada, E para obrigada. mim aqui é uma grande alegria poder participar e ser um convidado aí do Podpah, que eu tenho certeza que vai bombar e vai para as estrelas. Obrigada, Dori. Legal, Tô super feliz, legal. obrigada. E assim, né, falando um pouquinho da minha história, como você falou, não tem muito segredo. Minha formação é como ginecologista obstetra, mas eu sempre fui muito focado na área cirúrgica. E durante a residência mesmo, eu me apaixonei por essa doença que é Que a tantos endometriose. odeiam, né, Dori? Eu não sei se eu já compartilhei com você o porquê que eu gostei da endometriose. Eu acho que Eu acho. sim, acho que sim. Vamos É, ver se é o que eu não sei. eu lembro, estava no R1 ainda, no meu terceiro mês de residência, né? E a gente iniciando a formação cirúrgica, eu fui para uma cirurgia na época com o meu chefe, e aquele mapeamento, primeiro não tinha, né? A gente está falando de 2005, tem um tempinho aí, já tem 20 anos pensando que a gente está em 2025 dessa história. Então os exames não eram tão precisos, a gente fazer aquilo que a gente sempre abomina na nossa rotina, que é na cirurgia descobrir como é que estava. E naquele dia a gente descobriu uma pelve que a gente chamava, muitos médicos ainda chamam de Congelado. pelve congelada, né? E aí não conseguimos operar aquela paciente, enfim, não foi possível, era uma programação de remoção do útero, mas não foi possível fazer a remoção daquele útero. E aí fizemos várias biópsias, o meu chefe da época falou, isso aqui é um câncer, né? Temos que... E aí, a hora que chegou a biópsia, veio lá a endometriose. Aí aquilo falou, poxa vida, né? Uma paciente aí que se operou e infelizmente não foi possível resolver o problema dela. O que é isso? E ali foi plantada A a semente. semente aí que eu cultivo há 20 anos aí, Olha né? só, eu Desde não aquela sabia época. não. Não sabia não. Então, essa foi a minha história. E aí acabei a minha residência e foquei na área de videocirurgia, que desde aquela época era a maneira adequada de se operar endometriose. Fiz a minha formação como cirurgião ginecológico videolaparoscópico. E aí segui meu caminho, né? Iniciei as atividades aqui na região de Campinas e vários cursos, vários treinamentos. Até hoje, né? A gente até está em congresso, vira e mexe junto. Eu sou apaixonado por cirurgia, né? Então, para mim,
Operar E endometriose, tecnologia também é algo que te, né? tecnologia, na verdade eu juntei, É né? exato, é É, maravilhoso. aquela paixão que era a endometriose, a cirurgia, e aí coloquei dentro da minha área de atuação uma área extremamente tecnológica, e Que é o que você você falou, eu ama. sou apaixonado por devices, e, né, que são os dispositivos, e dentro da minha área eu tenho os biodevices, que são os dispositivos médicos, né? E é incrível ver, Então, Dori, a sua paixão, porque toda vez que você compra um brinquedinho novo, você vem, é, entre aspas, né? Você vem todo feliz, ah, te mostrei meu microfone. Aí ele vem com o microfone, exato, ficou bom e o som, né? Então é bacana ver exato. o quanto que você. Eu acho que é de fato isso, você juntou uma paixão que você já tinha na Hum, vida. E o teu sim. trabalho também acredito que é algo que de fato é transformador pra você, que a gente vê, É, né? tratar a endometriose é transformador, né? Tá? A gente vê ali relatos, o dia a dia das pacientes, né? Transformar vidas mesmo, né? Você muitas vezes tratar uma mulher, né? Daquilo que a gente já sempre fala, assim, a gente sempre conversa, uma mulher que muitas vezes ela perdeu a feminilidade e ela, porque tinha dor, porque não tinha prazer na vida, por tudo aquilo que traz, e aí acaba sendo uma bola de neve, porque as coisas se acumulam, vem depressão, aí se alimenta mal, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. E isso vira, né, uma coisa difícil, e quando você vai lá e tira o ponto de partida, que é a dor, você realmente transforma a vida daquela mulher. E é isso que é tão gratificante do tratar endometriose. A gente enxerga o benefício, muitas vezes No logo após a pós-imediato, cirurgia. né? Quantas vezes a gente É, conversa, você. Nossa, Pan, fui passar visita na paciente e no mesmo momento ela já falou, mesmo com a exato. cirurgia, eu já não sinto mais a minha dor. É isso. Tratar endometriose é transformar vidas, é restabelecer qualidade de vida, restabelecer nos casos que a mulher não consegue engravidar a fertilidade. Quantas pacientes a gente já, pacientes inclusive que muitas vezes estavam realizando tratamentos, tinham realizado tratamentos de fertilização, de uma gestação assistida, E que não e conseguiram, né? que não conseguiram porque estavam naquele meio inflamatório, e quantas gestaram muitas vezes espontaneamente após um Uma cirurgia. tratamento resolutivo da doença. Uma cirurgia bem Então, feita. é isso. Eu acho que a minha Maravilhoso. história é essa, é uma história que nasceu há 20 anos atrás e que eu nunca cansei de regar esse amor, essa paixão aí E, pela e, cirurgia de endometriose. e eu acho que você, Dori, o que também, né, eu gosto muito, assim, é ver o quanto que você é cercado por mulheres, né? É, são duas filhas, a sua esposa, né? Vocês têm uma É, relação super bacana, então eu acho sim, que isso também modifica muito o seu olhar, né? E eu vejo que você sim, valoriza muito, né? Nós como mulheres na equipe, e a equipe é cercada por mulheres, né? Então sim. é muito bom ver isso. Isso realmente, né, Pamela? Ser pai de duas meninas foi uma experiência transformadora. Eu não tenho dúvida que não foi o acaso que me trouxe duas meninas, porque elas me tornaram muito mais sensível, né? Eles me trouxeram essa sensibilidade para o mundo feminino. Eu vejo cada passo a passo, a minha mais velha agora, uma adolescente, então a gente vê a transformação e trabalhar com mulheres é sempre muito gratificante, porque vocês são sempre muito dedicadas no que realizam, muito perfeccionistas, né? Então, isso realmente torna tudo mais fácil para mim, e eu acho que é uma sorte, um privilégio que eu tenho aí de ter toda essa equipe aí do meu lado, né? Eu acho que todo mundo se complementa dentro do nosso time ali, Sem uma contar que grande tem ainda família. a Eli, que é a secretária, tem a Ana, que é a Exato, a assistente, Ana. né? A instrumentadora. É pra todo lado. O Dori tá Tá todo. enrolado. Não, sem dúvida. Não, há quanto tempo elas estão comigo já, né? Também aí, Toda uma vida, me né, dando um Dori? suporte, né? Toda Então, uma vida, desde que você começou aí praticamente, né? exato, Maravilhoso, exato. maravilhoso.
Bom, vamos entrar aí. Eu dou umas viajadas, Dori, porque eu acho que é isso que traz conexão e eu acho gostoso a gente também não ficar só focado no conteúdo técnico. O objetivo não é esse, Sim, é trazer, sim. então, é maravilhoso contar um pouquinho da tua história. Vamos falar um pouquinho da endometriose. Quer falar a definição do que é a doença? Olha, bom, acho que é importante, né, ter essa definição tão clara, que a principal definição é a presença do endométrio, que é aquele tecido que reveste internamente o útero, e quando nós encontramos ele ativo fora da cavidade uterina. Então, toda vez que a gente encontra esse fragmento de tecido endometrial fora da cavidade uterina, o nome que a gente dá para isso é endometriose. Então, esse é o principal conceito aí atual, né? Essa é uma definição bem básica aí, né, Dori? Porque quando a gente É. vai olhar, vai tão além, né? Mas eu acho que resumindo um pouquinho do todo, né? É o tecido que a gente tem 3 camadas no útero, né? Então a gente tem a Uhum. serosa, que é externa, musculatura, que é o miométrio, onde a gente costuma ter, quando tem focos de endométrio nesse local, a gente chama de adenomiose. E o endométrio, que seria essa camada interna, que quando a gente vê fora, a gente dá o nome aí de endometriose. E lembrar, é muito bom isso que você colocou, desse tecido ativo, né? Então, promovendo Sim, ali inflamação e reação inflamatória. exato. Ô Dori, e quer falar um pouquinho das teorias da endometriose? Tem várias teorias, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que a teoria que foi descrita inicialmente é uma teoria que muita gente utiliza e fala que a endometriose se origina da menstruação. Então, quem é a culpada? Quem é a vilão? É a vilã, né? É a menstruação. A mulher menstrua e isso gera endometriose porque aquele endométrio sai através das trompas e atinge outros locais. A teoria tem quase 100 anos, aí é bem antiga. E é uma teoria que eu, particularmente, não levo na minha rotina. Quem me conhece sabe que eu não acho que menstruar causa endometriose, porque a mulher já começa com cólica na primeira menstruação, então eu não Quantos vejo muito diagnósticos em sentido. adolescentes, né, Dori? Exato. Exato. Ou em mulheres que Ah, nunca nem menstruaram, né? Usou hormônio a vida inteira, né? exato. Então, tem como a gente falar muito isso. Mas, enfim, essa é a teoria mais difundida e muitas vezes é a teoria que acaba sendo utilizada para falar aquilo que eu também não acredito, né? Que, menstruou, então ela fez o quê? Voltou. Então, também eu acho que é muito conveniente a gente falar que menstruar causa a endometriose, porque é uma justificativa pronta para falar que a doença retornou. Então, tem que pensar isso com muito cuidado, né? Existe outra teoria que fala que a endometriose ela se origina da parte embriológica, ou seja, ela tem a ver com a formação do útero, porque a gente sabe que o útero se forma a partir de um tecido que se chama, pela migração de um tecido que se chama mulleriano, e durante essa migração, essa teoria fala que existe uma falha de alguns cromossomos e sobram fragmentos desse tecido embriológico. Então, teoricamente, a endometriose seria um resquício embriológico desse tecido que origina o útero. E nessa história fica lá totalmente quietinho, porque durante a infância, porque não tem a produção de hormônio, e ele inicia a manifestação, seus sintomas se iniciam nas primeiras menstruações, que é quando você tem o estímulo hormonal sobre esse resquício embriológico. Essa particularmente é a teoria que mais me agrada, né? Na verdade, é a teoria que eu acho que realmente tem a ver com a origem da doença. Outra teoria fala que o endométrio ele migra pela drenagem linfática. A metaplasia Os vasos linfáticos são eles que levam, digamos assim, os soldadinhos, né? Nossas células de defesa. E, teoricamente, teria uma drenagem através desses desses vasos linfáticos, desse tecido endometrial para outros locais. que talvez explique Também, pulmão, cérebro, septo nasal. sim, e talvez até realmente, a parte embriológica talvez explique isso também, né? Fato. Mas eu acho que essa é uma teoria que ela realmente pode estar presente. Eu acho que, por exemplo, aquela paciente que tem endometriose umbilical, que nunca fez uma cirurgia, a gente sabe que a região umbilical é de origem linfática, então aquela paciente tinha uma endometriose talvez embriológica, e aquilo drenou por ali, mas não foi do endométrio, foi daquela pelve, né, que já tinha endometriose. A gente sabe que existe sim também a migração por origem
cirúrgica, então principalmente aquela origem que a paciente fez uma cesárea, por exemplo, e depois de um tempo desenvolve aquilo que a gente chama de endometrioma de parede, que é um foco de endométrio na parede abdominal. Essa é uma outra teoria. E existe também aquela teoria que fala que ocorreu uma migração, não uma migração, não, desculpa, uma transformação de um tecido em outro. Então nós temos a transformação de um tecido em outro. E a gente sabe que tem esses fatores imunológicos também envolvidos, primeiro porque a endometriose ela é uma doença inflamatória, e por ser uma doença inflamatória, tem a ver com a resposta imunológica do organismo sobre aquele tecido que está crescendo no local errado. Então nós temos esse tecido endometrial crescendo no local que ele não deveria, então nós temos automaticamente uma resposta do sistema imunológico para tentar remover aquele tecido dali. E é isso que gera essa inflamação, é essa resposta, né, do tecido imunológico sobre esse tecido para tentar remover ele ali. Então é isso que gera a inflamação da endometriose. E tem também fatores genéticos, né, associados. A gente sabe que tem estudos que mostram que irmãs gêmeas, né, 50% de chance da outra ter. E aí tem, como você falou, né, lembrando que é uma doença que tem relação com a parte imunológica. Então a epigenética, né, que é algo que a gente tanto fala também, né, Dori, que é o nosso estilo de vida impactando, né? Então Sim. pode ter aí também uma relação aí. Então tem muitas teorias, pouco se sabe, né? O ponto é que Sim. ainda é uma doença desafiadora aí, né? E vamos que vamos, né, Dori? Seguindo aí, Sem dúvida. né? Assim, Tem, a gente tem um arsenal de teorias e cada vez eu espero que a gente encontre mais soluções é para isso. ajudar. Talvez, na minha opinião, a primeira maneira que a gente precisa encontrar é descobrir de onde vem, porque é isso que vai permitir, talvez, evitar que aquela mulher no futuro tenha realmente doenças tão avançadas e muitas vezes tão desafiadoras. E até é importante a gente colocar isso que você está trazendo, né, Dori, falar do diagnóstico, do grande desafio que é o diagnóstico, né? E a gente vê aí ainda, né, por estatística, né, ainda no estado de São Paulo, ainda se demora de 7 a 10 anos para o diagnóstico da doença, o que parece muito absurdo pra gente, né, mas que é verdade. A gente vê aí no consultório Sim. histórias, né, que mexem aí bastante com a gente, né? Sim, na verdade é isso mesmo, 7, 10 anos ou mais até, né, Pamela? Então, e pensar que a gente está falando do estado de São Paulo, que teoricamente é o estado que tem a melhor condição financeira do país, né? Teoricamente, o que tem de mais tecnológico está aqui, as grandes quantidade de médicos, e infelizmente a gente vê esse diagnóstico tão tardio, e muitas vezes isso realmente é o que muda ou a história da paciente. Uma paciente que tem um diagnóstico precoce, talvez não sofra por muito tempo, não tenha comprometimento de outros órgãos e não tenha comprometimento da fertilidade. E muitas vezes essa doença é uma doença evolutiva e a demora faz com que você tenha muitas vezes comprometimento de outros órgãos e comprometimento, muitas vezes, da fertilidade. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, conscientizar. E aí, mais uma vez, te dou parabéns aí para falar, porque o que que muda nessa história? A informação. Informação. Você vê É a o quanto isso informação. é tão interessante, né, Dori? Que a gente sempre conversa sobre isso, o quanto que a gente vê, por exemplo, com o Instagram, né? A gente tá trazendo ali, e quantas pacientes chegam e falam, doutora, eu comecei a ouvir você e eu acho que eu tenho endometriose, né? Então a paciente já vem, já passou com vários outros colegas, né? E às vezes até fez exame, né? Fez ali uma ressonância que mostrou que estava tudo normal, mas o Uhum. profissional que faz também, né? Então é importante a gente ter esse olhar, e eu acho que é isso que modifica, né, o profissional, né, Dori? É a escuta, né? Então se eu Sim, tenho uma escuta, se eu tenho, né, eu já vou para um exame clínico já direcionada, buscando o que eu quero encontrar, porque eu já sei provavelmente onde está a doença pelas queixas da paciente, né? Então a gente vai pedir o exame assertivo, vai indicar o profissional, né? Eu acho que isso muda muita coisa, né? muda. É você escutar a paciente que tem os sintomas, né, ouvir, né, ela tá te falando que ela tem endometriose. Muitas vezes a paciente vai no meu consultório, eu vim aqui para saber se eu tenho endometriose. Fala, o que que você sente? Tal coisa, que é os sintomas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E aí, doutor? Nem vejo o exame. Falei, você tem endometriose. Ah, mas você tem endometriose? Mas esquece. Eu não sei o grau, eu não sei o nível, mas você tem endometriose. Porque senão você não ia ter todos esses sintomas.
É isso. Vamos aproveitar e entrar nos sintomas, então, Dori? Vamos, com certeza. Os sintomas da paciente, a mulher, é aquilo que a gente comentou, né? Ela conta a história dela. Aquela história que eu adoro contar. Né? A história da mulher com endometriose é daquela menina que, quando, nas primeiras menstruações, começa a ter cólica, ter dor, ter um fluxo aumentado. Aquela menina que tinha que tomar um Buscopan para ir para aula. Então, ela já tinha todos os sintomas antes mesmo, lá no início da primeira menstruação. Aí, muitas vezes, procurou o ginecologista e aí iniciou o uso do anticoncepcional. E a gente sabe que o anticoncepcional não é o inimigo, porém, ele mascara muito os sintomas. Então, 90% das mulheres que têm endometriose e utilizam o anticoncepcional acabam melhorando dos sintomas, porém não estão tratando a doença. Então, é aquela menina que melhora da dor, mas não resolve o problema. Dali um tempo, o que que acontece? Ela volta a ter um pouco de cólica, volta a ter dor, e aí muitas vezes são exames não direcionados, exames que realmente não mostram como está a paciente de doença, aquele famoso ultrassom transvaginal básico. E isso faz com que esse diagnóstico tenha todo esse tempo que você comentou de evolução. Né? Seja Então, tão tardio, né? né, a dor na relação sexual, ainda existe essa cultura de que ter dor na relação para a mulher é normal. Ah, É isso é porque o cara é bem frescura. dotado, né? É, É. exato, e não tem Eu essa, né, escuto pô? muito também, tem isso que eu acho que muito é o nosso cultural, né? Que ter dor é normal. Aliás, eu amo essa sua frase, né? Ter dor não é normal, né? Então Uhum, a gente vem desse cultural, né? Que mulher sofre, que é frescura. E eu acho que tem também, eu escuto muito as pacientes falando que o útero é baixo, é que meu né? colo, por isso que eu tenho dor, né? E até eu sempre falo isso. Ou a dor da Meu útero é virado ovulação. para trás. Exato, a dor da ovulação, né? Então eu acho que é por isso que é muito importante a gente trazer os sintomas. A gente fala muito dos 6Ds, né, Dori? Então a Uhum, dismenorreia, aquela cólica menstrual, que ela começa a ficar progressiva e ela fica num ponto para algumas pacientes às vezes incapacitante, né? Aquela paciente uhum. que toma anti-inflamatório e quantas vezes a gente pergunta se tem dor, a paciente toma Ponstan o ciclo inteiro, mas fala que não tem dor, né? De tão Então, comum que é a ideia de que a cólica é normal. exato. Então, aquela cólica progressiva que piora, que impacta na vida, ela perde dia, perde compromissos importantes. Aquela paciente que começa, mesmo fora do período menstrual, a ter dor pélvica, então aquela dor pélvica crônica. A dor na relação sexual e principalmente essa dor de profundidade, né? Então tá mais relacionada aos focos ali de ligamentos e a dor Uhum, retrocervical. A dificuldade para engravidar, né? Então a infertilidade, dor uhum. ou dificuldade para evacuar, dor ou dificuldade para urinar, né? Então os sintomas urinários e intestinais que podem Mas, também estar associados, né, Dori? muito, e é muito comum pacientes com endometriose tratarem e relatarem intolerância a glúten, a lactose, síndrome do intestino irritável, porque são sintomas que estão relacionados à endometriose. Da mesma maneira, pacientes que tratam bexiga hiperativa, que Perfeito. tratam Toda hora um cistite xixizinho, uma urgência. intersticial, uma Perfeito. urgência. E são sintomas da endometriose, porque a endometriose, ela está principalmente localizada na pelve e principalmente na região atrás do útero. E é exatamente lá que a gente encontra toda a inervação pélvica. E o que que acontece? A inervação pélvica, ela tem por característica não ter uma dor localizada, ela tem uma dor reflexa. Então ela tem a ver com o local que está a inervação. Se aquela inervação vai para a bexiga, causa sintoma urinário. Se aquela inervação vai para o intestino, sintoma intestinal. Então, a gente tem que pensar também nessa paciente. É muito interessante, tem muitas vezes até colega hoje em dia, urologista que encaminha a paciente para a gente, né? Para falar, será? Investiga a endometriose, que agora eu tô achando que não é mais, que isso aqui não é nada de cistite intersticial. Ou o coloproctologista, vê aí, será que ela tem mesmo um colo irritável? Será que não é um, Ô, Dori, né? e é muito isso, né? Nessa história longa, quantas pacientes, eu lembro de uma menina, essa menina me marcou muito, uma menina de 27, 28 anos, que ela veio, já tinham pedido pra ela 5 colonoscopias, mas ninguém pediu pra ela um exame de endometriose. E ela tinha clássica, assim, a história, né? E aí eu Uhum, acho que é isso que a gente precisa trazer, né? Que ter um olhar além, né? E sim, lembrar que doenças inflamatórias elas podem andar juntas. Então, talvez sim sim. ela tenha uma doença inflamatória intestinal, talvez ela tenha uma tireoidite, uma doença inflamatória, né?
de Mas pele, muitas vezes o olhar os. gatilho pode ter sido a inflamação da endometriose. É, exato. Então, olhar um pouquinho esses, né? A gente olhar esses detalhes, né? Porque às vezes Sim, se você não liga os pontos e não faz uma boa história, acaba passando, né, Dori? Então, os acaba sintomas vão passando. além, né? Como você falou, Sim, depressão, relacionamentos. Quantos relacionamentos? Eu lembro de uma história que você contou que a paciente, né, chorou quando teve o diagnóstico porque ela já tinha, inclusive, se sim. separado, né? Sim, uma paciente que com 42 anos descobriu endometriose avançada e já tinha perdido 2 casamentos, porque não conseguia ter uma vida sexual com os parceiros. E eu no médico, né, o parceiro ia junto, não, sua mulher não tem nada. Os exames estão todos normais. E aí ela se passava por, você é fresca, Ou é louca, né? né? É louca. Então, é isso. E aí vem a importância. Então, aí também a gente vê, né, Pamela, quando a gente faz um tratamento adequado, o paciente chega, doutor, nem remédio, a minha depressão melhorou, a minha disposição melhorou. E, na minha opinião, tem uma explicação muito, muito clara disso, porque é aquela paciente que ela está com dor, mexendo, né, em todo, ela vive inflamada, vamos dizer assim, vive gripada, porque tem uma inflamação crônica, e a hora que você tira aquilo, a disposição melhora. Quando eu vou explicar para as pacientes, Dori, eu falo assim: você imagina que eu tô com um salto agulha aqui no meu pé, tá? E aí eu tô pisando aqui no seu pé, com um salto agulha, só que isso na tua pelve o tempo todo, por 10, 15 anos, né? E Uhum. quantas pacientes a gente vê nessa história, né? Olha, sim. Então, É, é um espinho, né? Eu como nunca usei salto-agulha, né? Então, nunca pisaram no teu pé com não salto agulha? uso da agulha também não, graças a Sorte Deus, sua, né? porque dói pra caramba. E aí, eu faço analogia, não sei se você lembra daquela chargezinha bem de criança nossa que tinha. Acho que você não vai lembrar porque você é mais nova que eu, mas Muito era pouco. aquela chargezinha do elefantinho que vivia triste. E aí, de repente, vai um elefantinho verde. Aí eu olho a patinha dele, a patinha com espinhozinho vermelha, né? E a hora que tira, o elefantinho fica felizinho. Eu É falo isso. aquela chargezinha. É isso, Dori. Perfeito, perfeito. Por isso a importância. E pro diagnóstico, me conta. Quais os exames a gente Vamos, pede aí? vamos lá. Bom, em relação ao diagnóstico, a gente tem que pensar muito em buscar exames precisos. Aquilo que você falou, a paciente às vezes chega com 5 colonoscopias, tomografias, quantas idas a um pronto-socorro, quantos ultrassons esse paciente já fez. E, na verdade, isso não vai te ajudar no diagnóstico da endometriose. Diagnóstico da endometriose, primeiro, é escutar a paciente, como você disse, entender os sintomas, e buscar exames específicos realizados por profissionais experientes. No fundo, isso muda muito o jogo. Muda tudo. Quem está olhando para aquele exame muda o jogo. E a gente tem 2 exames específicos. Primeiro, a ressonância magnética de pelve com preparo intestinal, quando realizada por um médico experiente, é muito, muito útil no diagnóstico, é muito importante, e o ultrassom para mapeamento, né? Voltado também com preparo intestinal. Só que importante, novamente, quando realizado por profissional experiente, um profissional acostumado a diagnosticar a endometriose. Isso muda a história. A É o que eu falo para as paciente. pacientes, Dori, precisa investir num bom exame, né? Porque com Sim, um bom exame muda o planejamento de tratamento, muda sim, planejamento cirúrgico, muda tudo. E as pacientes às vezes não entendem, né? Ah, não, mas sim, eu marquei pelo convênio em tal lugar X. Eu falo, mas como que a gente confia? Como que você sim. chega na cirurgia e de repente descobre que tem, né, algo que não. Não era, não dá hoje em dia, Pamela. Não tem como mais a gente aceitar diagnosticar endometriose no intraoperatório. Não tem como a gente aceitar isso. Por quê? Primeiro, o Brasil é referência mundial no diagnóstico de endometriose. Nós temos os melhores radiologistas do mundo É no isso. diagnóstico da endometriose. E não tem como a gente aceitar que na hora da cirurgia tinha mais do que não. Os exames eles têm uma precisão de 99,9% aqui no Brasil. E é difícil, às vezes eu entendo. Algumas pacientes falam, Dorival, mas eu vou ter que fazer esse exame. A gente sabe que os profissionais que realizam exames adequados, eles não trabalham por convênio, então são exames que acabam sendo particulares. Nem tem como, né, E Dori? Um exame que nem dura tem, 40 minutos. Às vezes exato, precisa voltar com convênio, o preparo. Como é que. Não tem exato. condições, né? Infelizmente, a gente sabe que os convênios, né, e as fontes pagadoras, eles não enxergam aquilo que a gente chama de medicina baseada em valor ainda.
Talvez isso mude no futuro, mas por enquanto eles enxergam todo mundo dentro do mesmo saco, né? Dentro do mesmo pacote. Então não tem como também esse profissional trabalhar ali pelo honorário do convênio, porque ele não vai conseguir entregar um resultado significativo. E eu não tenho dúvida de que existem mais profissionais bons, mas muitas pacientes me falam, doutor, mas por que que tem que ser ela? Será que não tem um aqui? Eu fiquei sabendo que tem um ótimo. E aí tem muito aquilo da nossa vida também pessoal, né, Pamela? Tanto tempo fazendo as coisas, trabalhando com endometriose, que é uma coisa tão complexa, com resultados tão significativos, com baixíssimos índices de complicação, nossa taxa de complicação muito próxima de zero, com alto índice de resolutividade, ou seja, cirurgias únicas, resolutivas. E por quê? Que é o que Porque são manda a planejadas, literatura, né? Também, é o né? que manda a literatura, exato, que são realizadas através de exames muito específicos com profissionais. Eu falo, olha, vamos lá. Então eu tenho uma rotina minha aqui que dá sucesso há praticamente 20 anos. Você quer que eu teste uma nova rotina na senhora? Você quer ser a primeira a saber se vai dar certo na senhora? Você quer saber, o seu, falo, será que o senhor quer saber se você quer que eu teste na sua esposa se vai dar certo? Você quer que eu teste na sua filha se vai dar certo? E aí, quando a gente mostra realmente a importância, as pacientes acabam entendendo. Porque realmente tem um histórico lá para trás que mostra todo esse benefício, né? E, eu não, e a gente já está naquela fase, depois de tanto tempo, é difícil também você falar assim, vou aquele joguinho de tabuleiro, né? Volte 10 casas e comece de novo. É óbvio, toda vez que precisar na vida, a gente tem que ter humildade e voltar para trás. Eu acho que, né, aquela frase, né? Só vence na vida quem tem a humildade de recomeçar quantas vezes necessário. Mas não é o nosso caso agora, as coisas estão indo bem e acho que temos que seguir dessa maneira, né? Então, eu espero que cada vez mais esse exame seja democratizado, tenha mais profissionais capacitados, porque isso vai mudar muito, né? E é Desfecho. super importante a gente conhecer com quem a gente está fazendo. E a troca, né, Pamela, e não só o diagnóstico pré, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de pós. É importante também seguir esse pós, fazer esse exame de controle, que é uma coisa que eu vejo muito pouca gente fazendo. Muito poucos colegas, às vezes muito capacitados. Ah, Dorival, mas por quê? O paciente não tem, às vezes, tanto sintoma. É um exame libertador, né? O paciente precisa ver lá, Meu Deus. depois de anos sofrendo, Nossa, você meu vê que exame você tá normal. curada, né? Meu Deus, tá? Exato. Acabou, né? Nossa, isso muda a Bom, vida. segue sua vida. Isso aqui, não pensa mais nisso, não. Ó. Isso Muda a aqui tua já vida. era. Acabou. Muda a Então vida. é isso. É isso. É, muda a vida, fato. Dori, e quando a gente pensa em cirurgia, então acho que a gente falou, né, bem aí da história, de como acontece, dos sintomas, das teorias, do diagnóstico. Acho que a gente pode partir para o tratamento, né? Então, quando Sim. a gente pensa, eu vou focar mais no tratamento cirúrgico com você, Tá. ah, mas pensando em tratamento clínico, né? Eu acho que então, eu acho que a grande tarefa nossa é olhar os objetivos da paciente, né? Se Uhum. essa Sim. paciente tem um desejo gestacional, né, não tem nenhum sentido. E quantas pacientes a gente vê, né, chegando usando pílula ou algum bloqueio hormonal, sendo que a paciente tem um desejo Desejo gestacional, gestacional. né? Exato. Não Então, tem, não tem sentido isso, né? Primeiro que o hormônio, ele é muito útil, né, Pamela? ele é um Assim, a gente aliado tem que nosso, né? muito forte. Só que ele está bloqueando a ovulação. Então, não tem como a mulher engravidar tomando hormônio. A não ser que ela esteja fazendo uso de hormônio voltado ali para uma fertilização. Mas é outro contexto, né? Então, a gente vê realmente isso, paciente usando hormônio e tentando engravidar porque está tratando. Segundo, que efetivamente nós estamos controlando os sintomas com hormônios, Perfeito. né? Então, o tratamento clínico, e esse é um princípio muito importante, que é aquilo que eu sempre falo, ter endometriose não é um problema. Endometriose não é uma doença benigna. O problema é a endometriose que te atrapalha a vida, ou comprometendo a qualidade de vida, principalmente, ou comprometendo a fertilidade. Então, se teoricamente nós temos uma paciente que não tem sintomas e não quer engravidar, e não tem risco de lesão de órgão-alvo, o que é Perfeito. isso? Risco de obstruir o intestino, risco de obstruir um ureter, ou uma endometriose de apêndice, que é a única vamos lá, apêndice é o único local que a gente vai pensar muito, ter um olhar com mais cuidado,
que 10% das vezes ele pode ser um câncer. E Então é o outro delgado local. também, né, Dori? Delgado, intestino fino, né? Ele tem mais risco de obstruir. Na grande maioria das vezes, a paciente fala, doutor, tô com endometriose no intestino, tô com medo de fechar. É difícil isso acontecer, porque 95% das vezes, quando a doença está no intestino, ela está no intestino grosso, né? No reto sigmoide, que é parte, né? Por ser grosso, ele não obstrui, né? Ureter, é raríssimo ter ureter, aquele canudinho que liga o rim à bexiga. É raríssimo ter endometriose no ureter, 0,5% das vezes. Mas se tem, obstrui. Tem que operar, perde o rim. Que é um órgão mais Mas, fino que uma caneta, né? Então é um exato. canalzinho mesmo, né, É um Dori? canudinho, um canudinho. Exato, e passa ali lateral na pelve, muito Exato, próximo dos locais que a gente tem endometriose, né? exato. Então a gente tem que pensar assim, né, nessas pacientes, aí sim pensar em cirurgia. Porém, se ela não quer engravidar, não tem risco de lesão de órgão-alvo, que são esses 3 pontos, e realmente não tem sintoma, talvez você possa seguir com o tratamento clínico. É aquilo que a gente sempre fala, que você fala muito melhor do que eu dessa parte, né? Porque Olhar pra base, né, parte Dori? hormônio, atividade física, que aumenta cortisol, reduz a inflamação, dieta, evitando alimentos aí que estimulam a inflamação. Uma dieta Isso. anti-inflamatória, tem aí, dá pra gente usar alguns suplementos, né, Dori? Então, Uhum. deixar a vitamina D em doses mais elevadas, né? Claro Sim. que dentro, né, de uma normalidade. Então, olhar bem para essa parte das suplementações. Então, coenzima Uhum. Q10, ômega, tem algumas estratégias que são como antioxidantes e anti-inflamatórios, né, entre aspas. Então, lembrar desse papel aí, que eu acho que é um auxílio. E pra base mesmo, né? Olhar pro sono, o estresse, né? A gente vê o quanto que nós hoje estamos cada vez mais estressados, né? E aí a gente vê quantas mulheres com falência ovariana prematura, né? Com insuficiência ovariana Uhum. prematura, com quadros de Sim. endometriose cada vez mais avançados, né? Então a gente precisa voltar para nossa base, né? Sim. Não tem como fugir, né, Pamela? Não dá para fazer. Não é um botão que a gente aperta e muda o jogo, né? A gente precisa de um trabalho de longo prazo, né? E isso não Por tem toda como uma vida, mudar, né? Lembrando que é uma doença né? crônica, né, Dori? Exato, Sim, sim. exato, Então precisa, com certeza, com certeza. exato. E quando a gente fala da cirurgia, quando ela está indicada, porque ou tem um risco de obstrução de algum órgão-alvo, ou tem persistência de sintomas com controle clínico, ou porque a mulher ainda tem uma perspectiva de gestação, e aí se fez uma avaliação bacana, até às vezes pediu auxílio ali de um colega especialista em reprodução humana, e mostrou que ela tem uma boa reserva ovariana, né? É um ponto importantíssimo quando a Maravilhoso. gente fala de gestação, Muito bem é que ela lembrado. tem um ovário bom para poder engravidar, e isso a gente consegue avaliar previamente a cirurgia, a gente vai pensar na cirurgia. E aí, quando a gente fala da cirurgia, não dá para brincar. Cirurgia, todo mundo sabe que é coisa séria. Cirurgia de endometriose é muito complexo, né? Cirurgia de endometriose é uma cirurgia que ela tem que ser muito bem planejada e extremamente resolutiva. Não dá para a gente ouvir mais que endometriose voltou. Endometriose pode voltar? Acho difícil, principalmente para mim que acredito no conceito que é uma doença embriológica. Então, a não ser que a gente tenha alguém renascendo aí, eu acho que a gente não vai encontrar a doença voltando, pela minha teoria. É, eu Ai. sou muito, muito forte nisso, Pamela. Hoje em dia bato muito, né, porque a gente vê muita paciente que operou uma, duas, três vezes. Isso judia demais. Judia E demais da piora ainda mais o mulher. quadro, né, Dori? Porque ela já vem com muitas aderências, né? Porque Vem. é uma doença inflamatória. Então você está fazendo o quê? Uma inflamação cirúrgica. Se operar, é inflamar. Então você está jogando gasolina na fogueira. E No fundo, quando, você né, não está melhorando, você está a piorando, gente né? tinha aprendido, né, que você cauterizava, né? Então a gente ainda vê Poxa, muito, né, cauterização com foco. muito, E aí você vai muito. lá e só cauteriza a ponta do iceberg, né? E aquela Ou doença então, profunda e de às vezes você inervação. atende uma paciente, doutora, eu fui num colega, e ela falou que ia só tem doença no intestino, mas ó, não vou mexer, não precisa mexer no intestino, não. Vai mexer só no restante. Poxa vida. Vai pra cirurgia, A já tá. literatura já tem quase 20 anos que fala que tem que tirar tudo. One shot surgery. Bem É claro. isso, tiro único. Um único E time. é isso, né? Uma cirurgia planejada com uma equipe, muitas vezes multidisciplinar, que é um nome, ó, bonito, mas no fundo são colegas que atuam em outras áreas que vão nos auxiliar
na remoção completa da lesão, então, do intestino, cirurgião do intestino, da bexiga, vias urinárias, o urologista, para que com isso a gente consiga fazer uma cirurgia muito bem planejada, extremamente resolutiva. É Perfeito, esse o ponto. É perfeito, isso que tem que ser feito. Uma perfeito. cirurgia única, planejada, resolutiva. Para que a gente não tenha essas múltiplas cirurgias que são muitas vezes prejudiciais, até do ponto de vista de fertilidade também, porque muitas vezes você tem uma manipulação ovariana, algum grau de cirurgia ovariana, e isso acaba muitas vezes reduzindo a quantidade de óvulos que aquela paciente tem, e faz com que ela tenha até mais dificuldade de engravidar nesse pós-operatório. São cirurgias que, quando não resolutivas, geram frustrações, porque a paciente tem uma perspectiva de melhora e muitas vezes ela tem a piora, porque não tirou tudo. Então a gente tem que mudar esse jogo, né? E aí vem de novo a informação. É A gente tem isso. que falar sobre isso. A gente tem que falar que endometriose precisa ser feita uma cirurgia muito bem planejada e equipes experientes, não é o Dorival que fala, não é a Pamela, é a literatura que é muito clara em afirmar que equipes experientes têm uma resolução muito alta, um baixíssimo índice de complicação. Tem um estudo inglês aí que mostra que uma equipe que, em média, faz, pensando em doença intestinal, que a gente sempre tem um pouco mais de cuidado, é uma cirurgia um pouco mais complexa, equipes experientes que realizam acima de, se eu não me engano, 30 cirurgias ano, tem um resultado muito superior a equipes que não realizam com tanta frequência. Então, a frequência cirúrgica também muda o jogo. A O quanto expertise você da está equipe, operando. né? Exato. Não tem A gente como. sempre brinca, né? Sempre falo para cada cirurgia que a gente faz, a gente traz um pouco das que a gente já fez. Não tem Na como. verdade. Né? E outra coisa que é importante colocar, né, Dori, que eu até vejo, até outro dia eu postei sobre isso e alguém, uma paciente inclusive minha, comentou que ela fez aberta, né, e ela Hum. não conseguiu fazer com a nossa equipe e ela optou por fazer aberta com outro colega e ela mandou, eu coloquei no, eu fiz um vídeo, né, falando da importância que são as cirurgias minimamente invasivas, né? Que a literatura é clara que para tratamento de endometriose, a cirurgia, a via é a minimamente invasiva, porque a gente consegue tratar, né, a endometriose de assoalho pélvico, você consegue tratar essa paciente adequadamente. O meu olho não enxerga tão bem quanto uma câmera, né? Sim. Na verdade, isso é tão claro na literatura, e é coisa de 10 anos atrás, 2014, quase 11 praticamente. A gente estava num congresso em Belo Horizonte, e era muito claro lá a discussão, a literatura já 10 anos atrás falando que se você for operar aberta, não opere. É melhor não operar do que fazer uma cirurgia aberta. Porque a cirurgia aberta, primeiro, ela é mais traumática, ela está relacionada a maior índice de sangramento e, consequentemente, um maior risco de infecção. Isso de uma maneira genérica para qualquer cirurgia aberta. Não tem mais espaço Mas, para falar em cirurgia aberta, né, Dori? não, Nossa. não tem. Há 10 anos já estão falando isso, né? Então, a gente não tem que, há 10 anos, a literatura já me fala que não tem espaço para a cirurgia aberta. Por quê? Primeiro, porque na cirurgia de endometriose, não é tirar a endometriose, é preservar o que tem que ser preservado. E a gente fala de uma cirurgia de nervos, a gente lida com nervação pélvica. E esse é o principal pulo do gato da cirurgia de endometriose. Toda mulher tem medo do quê? Do intestino. Mas não é o intestino que mais assusta. O que mais preocupa, o que mais a gente tem que ter o maior cuidado é com a inervação pélvica. Eu não posso só tirar a doença, eu tenho que preservar aqueles nervos, para evitar que futuramente a paciente tenha complicações neurológicas, como dificuldade urinária, dificuldade evacuatória. E eu não enxergo isso a olho nu. É só a magnificação da imagem, ou seja, o aumento que a câmera me traz, é que permite identificar e, consequentemente, preservar. Né? Falando um pouquinho de história, quando eu comecei a operar endometriose, em 2007, a gente já sabia da inervação pélvica, e lá atrás, no começo, os médicos não sabiam. As primeiras pacientes que foram operadas de endometriose avançada, foram operadas, se eu não me engano, na Itália, na cidade de Manegrar, tenho quase certeza, as primeiras publicações,
foram pacientes que não tinham muita preocupação com a questão da inervação pélvica, porque não se sabia que realmente era ali se tinha inervação. Então foram realizadas cirurgias, muitas vezes sem essa preocupação e, consequentemente, com lesão desses nervos. São pacientes que até hoje, e aí, Dorival, o que acontece? Não faz xixi e não evacua. Tem que passar sonda para urinar e tem que fazer ordenha manual das fezes. Eu comecei essa história em 2007, né, quando a gente já sabia da inervação. Porém, naquela época a gente não conseguia ver, a gente não tinha uma tecnologia, uma câmera capaz de identificar a inervação, porque a resolução não era tão grande quanto é hoje. Hoje eu olho a definição que eu tenho de uma inervação pélvica, falo, gente, é enorme, como é que a gente enxergava isso aqui? Mas lá atrás a câmera não tinha essa capacidade. Esse jogo mudou lá por 2010, 2011, que foi quando a gente começou a ter disponível aqui no Brasil as câmeras de alta definição, né, Full HD. Então, isso mudou muito a história. Hoje em dia a gente opera com câmera 4K, 3D, temos aí o advento da cirurgia robótica também, que em determinados casos agrega muito para a gente no resultado da cirurgia, né? Nossa, cirurgia robótica é. Eu sempre me orgulho quando eu falo, né? Primeira mulher ginecologista de Campinas e região a me certificar, então eu me orgulho muito e eu acho que é como a gente fala, né? Tem que ser um aliado ao tratamento, né, Dori? Não é que é a única forma de tratamento e lembrar que tem a Sim, questão do tato também, né? Que eu aprendi sim, muito aí com vocês, né? Porque hoje a gente vê também uma venda absurda aí das cirurgias é, robóticas, né? E é isso que a gente discute muito, né? Que sim, para algumas vai ser um grande benefício, né? Para outras talvez a laparoscopia seja mais interessante, né? Pensando aí sim. no tato e o Ah, raciocínio. sim, porque quem opera não é o robô, né? Por enquanto ainda somos nós, né? Então, é, a experiência ainda conta muito nessa história, é o que a literatura mostra. A literatura não me mostra que o robô é melhor. A literatura me mostra que quem tem experiência tem resultados melhores. Perfeito, Então, esse é um ponto que não tem como a gente discutir com publicação. perfeito. Eu sou um entusiasta da cirurgia robótica, né? Eu sou apaixonado aí pela cirurgia robótica, adoro, mas quantas pacientes que vão no meu consultório, doutor, tem que ser robô sempre, e a gente sabe que o robô tem um custo alto, e agora está mais alto ainda, né? Porque é atrelado ao dólar esse custo, então as coisas vão subindo mais ainda. E isso muitas vezes acaba sendo um fator que limita a paciente para a cirurgia. Só que, boa parte das vezes, o robô não vai trazer benefício, em alguns casos a laparoscopia vai ser até superior. Então, é importante também a gente mostrar esse lado, que Maravilhoso. existe sim resultado muitas vezes melhor em alguns casos, ou igual, que a cirurgia robótica vai entregar o mesmo resultado, muitas vezes, de uma laparoscopia, e a laparoscopia ela é ainda, quando a gente foi lá para um congresso em 2022, Perfeito, nós Dorian. estávamos lá na Itália, né, Pan? Aham. Era um De Italy. congresso de Nítali, cirurgia ao vivo. Quantas cirurgias robóticas tiveram num baita congresso daquele? Poucas, né? Para endometriose. Para endometriose, uma. É. Num congresso que teve, sei lá, 30, 20 cirurgias, não E sei quantas. com caras incríveis, né? Tops, né? Para mim, as referências mundiais, né? Para mim, Itália é uma referência, tanto que eu faço questão de sempre estar Amazônia. tentando estar dentro desses congressos, porque a gente aprende demais, né? A galera lá transpira conhecimento, né? Então, e de uma maneira muito espontânea, né? Então, Mas tem que ficar claro aqui, né, Dori, que a gente voltou de lá comentando que hoje o nível que a equipe tá para cirurgias de endometriose, a gente não perde em absolutamente nada, né? eu não comentei isso, quem comentou foi você. Ah, eu vou ter que Eu, pontuar. As suas cirurgias, não, Dori. confesso que assim, eu realmente acho que os resultados são muito, muito bacanas, né? E acho que aí eu acho que tudo na vida é um propósito, né, Pamela? Tem pessoas que tem, cada um tem o seu, né? E eu não posso negar que o meu aí é tratar a endometriose, né? Então, eu acho que a gente tem que se cuidar até por isso, como pessoa, como ser humano, porque eu preciso estar bem para poder exercer o meu propósito. Eu preciso ter saúde, eu preciso me cuidar para exercer o meu propósito por muito tempo. O dom, né? Ele é dado para a gente. Eu acho que a gente tem algumas coisas que ninguém É nato, né? é nato e isso.
para mim, que sou muito religioso, acredito que é uma coisa divina, né? E eu acho que todo mundo que tem o seu propósito e descobre ele, primeiro, ele tem a obrigação Perfeito. de servir, né? Servir com o seu propósito, de uma maneira muito, assim, como é que eu vou te dizer? De uma maneira, não é gratuita, mas assim, com o seu melhor, né? Deitando na cabeça e dormindo, né? Eu Então, acredito e muito acho que a nisso. gente tem por obrigação também permitir que esse propósito dure muito tempo. Então, Perfeito. no fundo, a nossa responsabilidade é maior, Perfeito. porque Perfeito. você recebeu uma coisa, então você tem que entregar, né? A gente tem que, da minha intimidade, eu nunca acho que a gente vai ser cobrado pelo que a gente fez. Eu acho que a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente não fez, né? Então, você recebeu, faça, cara. Faça bem feito. Ô, Dori, você sabe que eu gosto muito de refletir, né? E só entrando aí nisso que você trouxe, eu realmente acredito que a gente tem talentos, né? E eu acho que esse é um talento que você tem, de fato. Mas eu acho que a gente, com o trabalho diário, a gente vai melhorando esse talento. Sim, E aí eu sim, gosto muito dessa. Então eu não acho que, você vê, por exemplo, um cara que canta muito bem, e aquele cara de repente vai e ele arrebenta. Mas e se ele trabalhar aquilo ali vai ficando cada vez mais incrível, né? Então eu acho sim. que tem É, aquilo que já é natural e o trabalho que você faz em cima sim. daquilo que modifica muito, né? E eu penso muito isso. Hoje eu tenho muito claro que o meu propósito é transformar a vida de mulheres para uma vida sem dor, para uma vida com mais qualidade, Sim, uma vida mais plena, né? Uma palavra que você gosta muito e eu sim. também particularmente gosto. Então eu acho que isso modifica muito, né? E é isso mesmo, Pamela. Não existe nada, né? Eu até fiz uma publicação ali quando que eu corro, né? Nada substitui a dedicação, né? Você tem um talento, perfeito. Mas se você não lapidar esse talento, não serve para nada. Você Como, desperdiçou. Você como não dizia seguiu. Ayrton Senna, né? É, e a gente vê isso, por exemplo, você, o quanto, nossa, eu até fico pensando, gente, a Pamela não cansa, né? É todo final de semana fazendo um curso, se aperfeiçoando, buscando conhecimento. E é exatamente isso, Pamela. Você está lapidando esse teu propósito divino, que é transformar a vida das mulheres. É isso. Então, e a gente vê isso em você até, né? E é legal porque eu que te acompanho, assim, eu estava lembrando, né? Faço aniversário em dezembro, agora acabei de completar 43, né? Então, eu estava lembrando do meu aniversário, que você estava aqui no meu aniversário de 40, né? Pô, Foi, a gente já tem um bom tempo juntos aí, né? foi. E, Eu te conheci na e, pandemia, né? Foi bem por um é, acaso. Eu lembro que o Dori é, veio fazer uma cirurgia que na época eu ainda trabalhava nos hospitais e eu não consegui ir na cirurgia que ele veio fazer aqui. E aí eu pedi o mudar. contato dele para uma colega que operou, que entrou na cirurgia com ele pra assistir. E aí ela me passou e eu mandei uma mensagem para ele, bem meio sem graça, assim, pensando, será que ele vai me responder? E aí você foi, nossa, maravilhoso. Foi em 2020, na verdade, Em porque 2020, estamos foi logo que entrou a 5 anos, pandemia. né? Uhum. 5 anos. E aí, assim, né, aí eu vejo o quanto você aplica também você, a sua transformação como pessoa. Então, é muito bacana você, né, é um instrumento aí realmente para muitas mulheres. Parabéns aí, eu acho que Estamos você sendo, tem, né? você tem que se orgulhar muito aí do seu trabalho, Pamela. É uma coisa que as pacientes têm uma grande sorte aí. Toda paciente que você acompanha, tem muitas pacientes hoje em dia minha que não tem tempo, mas eu até te falei que você deveria vir para Campinas, mas eu É. entendo que já é uma correria aí. Então, muitas pacientes vão te procurar aí, né, minha? E todas ficam apaixonadas. Falam, nossa, doutor, foi maravilhoso, foi obrigado, foi outro, né? Bonitinho. E uma vez, engraçado, né, Pamela? Você passando uma história de uma paciente, falei, Pamela do céu, meu Deus, eu nunca vi uma história tão bem colhida assim, É, eu sabe? lembro. Eu abri um prontuário, eu queria discutir um Eu falei, caso. meu Deus do Você céu, perguntou aquilo me isso? assustou, né? Para um cara cirúrgico como eu falei, meu Deus do céu, né? Então, Ai, ai. É, Dori, a gente se diverte aí junto. Dori, eu lembrei de duas coisas que eu acho que a gente não trouxe na nossa conversa, que eu acho que vale a gente pontuar. Um é o legal. endometrioma.
Uhum. Eu gosto muito de falar para as pacientes que muita gente trata o endometrioma como um cistinho de ovário besta, mas que a gente precisa ter um olhar bem atento a ele, porque ele geralmente é um marcador de doença profunda, né? E é a pontinha do iceberg. Quer falar um pouquinho do endometrioma? Na verdade, todo mundo realmente, como você colocou, né, que trata ele como um cistinho bobo. Mas para mim, ele é o mais desafiador de todos, principalmente para as mulheres que ainda desejam engravidar, porque o limite de quanto você tira, você vai fazer um congelamento, você vai para uma fertilização, e é tão complexo, que não existe uma resposta para essa pergunta. A paciente que vai no consultório fala, doutor, o que que é melhor, operar, fazer uma fertilização? Eu falo, não existe uma resposta. Se alguém um dia bater o martelo e falar, faça isso, desconfie, porque a gente não tem dado de literatura. A literatura me fala o quê? Quando eu olho para endometrioma, individualize o caso para a Perfeito. paciente que quer engravidar. Então, conversa com o médico de infertilidade, senta com o cirurgião e, em conjunto, a gente define a estratégia. Se é uma fertilização, se vai para a cirurgia, se eu vou congelar e tentar engravidar espontâneo depois, ou se eu vou congelar, operar e transferir esse embrião. Então, é um grande desafio tratar endometriomas. E justamente porque cirurgia de endometrioma ou endometrioma de ovário sempre traz uma endometriose avançada junto. Não tem jeito. Não existe cirurgia de endometrioma simples. Sempre vai ser uma cirurgia complexa. Perfeito, perfeito. E outra coisa que eu acho que a gente esqueceu de trazer é a definição de endometriose profunda, que eu acho que as pacientes se assustam muito quando recebem o diagnóstico de endometriose profunda. Uhum, É, só para perfeito. pontuar, acho que vale. Não, com certeza. Endometriose profunda não quer dizer que é uma endometriose grave. Quer dizer que é uma endometriose que ela já formou um nódulo. Então, teoricamente, é uma doença que está tanto tempo ali evoluindo que ela já tem mais do que 5 milímetros de espessura. E justamente por isso que a gente vai fazer esse diagnóstico através do exame de imagem. Então, pode-se dizer que endometriose profunda é aquela endometriose que o exame de imagem enxerga, Perfeito. porque já Então, formou um nódulo e já tem mais de 5 milímetros de espessura. o que não quer dizer que quando ela faz, por exemplo, um mapeamento com um bom especialista, talvez ela não tenha um foco mínimo ali que não é visível ali a ultrassom, né? Exato. E ela, se ela Sim, tem sintoma, a gente precisa ouvir essa paciente, né, e dar sim, uma conduta assertiva aí para ela. exato, exato. Eu acho que era isso que eu queria trazer aí, Dori. Acho que a gente conseguiu falar bem da doença, explicar, né, trazer bem do nosso ponto. Acho que deu para Sim. clarear Hum, bastante aí. Legal, não, perfeito. Mais uma vez, eu acho que endometriose são coisas que a gente sempre tem que conversar, né, tá? Então, bater esse papo, trazer informação, eu acho que é isso que vai mudar essa história, né? Então, não tenho dúvida, espero que com certeza vão ter mais temas aí, talvez mais para frente a gente Ah, a faz um gente vai novo conversar de bate-papo novo. Com certeza. falando o que faltou, né? Eu acho que o que a gente precisa de endometriose é informação. É isso. É isso que vai mudar o jogo. De novo, parabéns aí, obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui novamente falando com você, né? A Ah, gente, no primeiro podcast, mas já tivemos outras lives nossas e, lives, várias lives. No e Podpan é o primeiro de pode, muitos. A gente vai né, fazer de se Deus quiser. novo. E parabéns Dori, pelo Podpah, parabéns. Dori, muito obrigada, obrigada mesmo, obrigada por ter topado. Eu sei que é um desafio para você ser sempre nas suas agendas loucas aí. Então, muito obrigada. E Imagina, obrigada por tudo que você faz na minha vida. Então, aqui imagina, publicamente eu sempre te falo isso, mas eu agradeço muito, sou muito grata. Obrigada. imagina. Obrigado aí por estar presente aí na nossa rotina. Pra gente é sensacional tê-lo ao nosso lado, viu, Pana? Você é uma pessoa que agrega muito para todos que estão ao seu redor. Então, eu não tenho dúvida aí que cada vez mais você vai mudar histórias, né, para iluminar o caminho dessas mulheres. Não tenho dúvida disso. Obrigada, obrigada. Obrigado.